Imagine um mundo onde cidades inteiras foram engolidas pela selva, pelo deserto ou pelo mar, seus povos esquecidos, suas histórias sussurradas apenas pelos ventos. Lugares onde templos grandiosos se desfazem em pó sob a areia do tempo e civilizações que outrora floresceram, hoje são apenas ecos distantes, envoltos em um véu de mistério e silêncio. É esse o convite que fazemos agora. Uma jornada profunda e contemplativa pelos reinos das civilizações perdidas. Ao longo da história da humanidade, incontáveis culturas surgiram e se desenvolveram, atingindo picos de sofisticação, conhecimento e poder, para depois, por diversas razões, desaparecerem da face da Terra, ou ao menos do registro consciente da memória coletiva. Quando falamos em civilizações perdidas, não nos referimos apenas a cidades fisicamente ocultas, esperando serem redescobertas sob a vegetação densa ou a areia movediça. Estamos falando de culturas complexas, com suas próprias línguas, crenças, estruturas sociais e avanços tecnológicos que, por algum motivo, tiveram seu fluxo interrompido. Elas podem ter sido esquecidas, porque seus escritos se perderam, seus monumentos foram destruídos, ou seus descendentes se dispersaram e assimilaram outras culturas. O que resta são fragmentos, sussurros arqueológicos que nos provocam com a promessa de um passado esquecido, um que desafia nossa compreensão e expande os limites do que imaginamos ser possível. A fascinação por essas sociedades que se perderam no tempo é algo intrínseco à alma humana. Ela reside na curiosidade inata sobre o desconhecido, na admiração por feitos grandiosos que parecem desafiar as capacidades humanas da época e na melancolia de um fim, de uma interrupção abrupta de um modo de vida. Há um romance intrínseco na ideia de que sob nossos pés, ou em regiões remotas, jazem os segredos de impérios que floresceram e caíram, deixando para trás apenas enigmas para os que vieram depois. Essa busca incessante por respostas é o que impulsiona arqueólogos, historiadores e aventureiros há séculos, transformando lendas em fatos e desenterrando verdades surpreendentes. E o impacto dessas descobertas é imenso, transformador. Cada cidade redescoberta, cada artefato desenterrado, cada texto decifrado, é como uma página virada em um livro antigo que julgávamos completo. Eles não apenas reescrevem nossa compreensão da história humana, mas também nos lembram da fragilidade da existência, da impermanência de todas as coisas e da resiliência extraordinária do espírito humano. A descoberta de uma civilização perdida é um momento de humildade e espanto, que nos força a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o progresso, a adaptação e a capacidade de organização social. Ela nos convida a considerar a possibilidade de que o conhecimento que valorizamos hoje pode ter tido paralelos ou mesmo origens em sociedades que há muito tempo se desvaneceram. Nesta nossa jornada que se inicia, seremos guiados por essa curiosidade atemporal. Vamos explorar não apenas onde essas civilizações existiram, mas as perguntas mais profundas que elas nos deixam. Por que algumas sociedades tão avançadas e poderosas simplesmente desapareceram sem deixar rastros claros? Quais foram as forças, sejam elas naturais, sociais ou políticas, que levaram ao seu declínio e esquecimento? Mergulharemos nas histórias de povos cujas cidades foram engolidas pela floresta como os maias, e de outros cujos legados são marcados por feitos de engenharia e arte que ainda hoje desafiam a compreensão, como os construtores de Mohenjo-Daro ou os criadores das linhas de Nazca. Desvendaremos os conhecimentos e tecnologias surpreendentes que esses povos possuíam, muitos dos quais parecem estar à frente de seu tempo, desde sistemas de irrigação complexos a observatórios astronômicos precisos. E, claro, faremos uma pausa para entender o trabalho silencioso e persistente dos detetives do passado, os arqueólogos,
que, com suas ferramentas e inteligência, nos ajudam a montar esse vasto e complexo quebra-cabeça. Finalmente, refletiremos sobre o legado que essas civilizações, mesmo em seu silêncio, nos deixam, as lições valiosas que podemos extrair de seus triunfos e suas quedas. Esta é uma odisseia através do tempo, uma escavação na memória coletiva da humanidade, um convite a sentir o chamado das sombras esquecidas e a desvendar os mistérios que elas guardam. Nesta nossa jornada, inevitavelmente nos deparamos com a pergunta mais intrigante: o que, afinal, leva um povo a sumir das páginas da história, deixando para trás apenas ruínas silenciosas e perguntas sem resposta? É um véu de esquecimento que desce sobre essas culturas, e as razões são tão complexas e interligadas quanto as próprias civilizações que outrora prosperaram. Uma das forças mais implacáveis e menos controláveis que moldam o destino das civilizações é a própria natureza. As mudanças climáticas, por exemplo, não são um fenômeno exclusivo dos nossos tempos. Ao longo da história da Terra, o clima global passou por inúmeras flutuações, e muitas sociedades antigas foram brutalmente afetadas por essas transformações. Períodos prolongados de seca, inundações devastadoras, desertificação gradual ou o avanço de glaciares podem destruir a base agrícola de uma civilização, levando à fome generalizada, migrações forçadas e, eventualmente, ao colapso social. Pense nos maias, por exemplo, cuja complexa civilização da planície entrou em um declínio misterioso por volta do século IX. Embora não haja uma única causa, evidências arqueológicas e paleoclimáticas sugerem que longos períodos de seca extrema desempenharam um papel crucial. Sem água para sustentar suas plantações e uma população crescente, as cidades foram gradualmente abandonadas e os grandes centros cerimoniais silenciaram. Além das mudanças climáticas de longo prazo, desastres naturais súbitos e catastróficos também podem aniquilar civilizações ou, no mínimo, paralisá-las de forma irreversível. A erupção vulcânica de Thera, atual Santorini, por exemplo, por volta de 1600 a.C., é frequentemente associada ao declínio da civilização minoica na ilha de Creta. Embora Creta não tenha sido diretamente soterrada, a onda de choque, os tsunamis subsequentes e as nuvens de cinzas que cobriram a região teriam causado danos imensos à agricultura, à navegação e à infraestrutura, enfraquecendo fatalmente uma civilização que dependia fortemente do comércio marítimo. Terremotos, maremotos e até mesmo impactos de meteoritos, embora mais raros, são lembretes poderosos da fragilidade humana diante das forças geológicas do nosso planeta. Mas não é apenas a natureza que pode ser um algoz. A própria natureza humana, com suas tendências ao conflito e à busca por poder, também é um fator preponderante no desaparecimento de civilizações. Guerras e invasões externas são causas óbvias de colapso. Impérios podem ser varridos do mapa por exércitos mais poderosos ou por hordas de invasores que destroem cidades, massacram populações e desmantelam estruturas sociais e políticas. A queda do Império Romano Ocidental, embora complexa e multifacetada, foi acelerada por séculos de pressão de tribos germânicas e outros grupos bárbaros. Civilizações como os hititas no Oriente Médio foram vítimas do que se conhece como colapso da Idade do Bronze Tardia, um período de grandes migrações e invasões pelos enigmáticos povos do mar, que desestabilizaram e derrubaram diversos reinos na região. Além das ameaças externas, a instabilidade política e social interna pode corroer uma civilização de dentro para fora. Conflitos civis, rebeliões de escravos ou de classes oprimidas, golpes de Estado e a fragmentação do poder podem levar à anarquia, interrompendo o comércio, a produção de alimentos e a manutenção da ordem.
A ineficácia de um governo, a corrupção generalizada ou a perda de legitimidade da elite dominante podem minar a coesão social, tornando a sociedade vulnerável a qualquer tipo de choque, seja ele natural ou externo. O Império Romano, novamente, serve de exemplo com sua crise do terceiro século, marcada por uma sucessão rápida de imperadores, guerras civis constantes e uma economia em ruínas, que o enfraqueceram drasticamente antes de sua eventual partição e queda. Outros fatores, muitas vezes mais sutis, mas igualmente devastadores, incluem as doenças, o esgotamento de recursos e as migrações forçadas. Epidemias e pandemias, como a peste negra na Europa medieval, podem dizimar populações em uma escala inimaginável, desorganizando completamente a força de trabalho, a economia e a estrutura social. Embora a peste negra não tenha perdido uma civilização, ela demonstra o poder destrutivo das doenças. Para algumas sociedades antigas, com menos conhecimento médico e sistemas de saúde rudimentares, a chegada de uma nova doença, muitas vezes trazida por contato com outras culturas, poderia ser fatal para sua existência. A chegada dos europeus às Américas, por exemplo, trouxe doenças para as quais os povos indígenas não tinham imunidade, resultando em uma catástrofe demográfica que, embora não perdesse civilizações no sentido de desaparecerem fisicamente, alterou fundamentalmente e irrevogavelmente o curso de muitas delas, tornando-as vestígios do que foram. O esgotamento de recursos é um problema silencioso, mas letal. Sociedades que dependem excessivamente de uma base de recursos limitada, seja madeira, água potável, solo fértil ou animais de caça, correm o risco de colapsar se esses recursos forem esgotados ou se tornarem insustentáveis. A famosa história da Ilha de Páscoa, embora uma sociedade insular e não uma civilização no sentido continental, é um exemplo pungente. O desmatamento massivo para mover os moais e para a agricultura, juntamente com a superpopulação, levou ao esgotamento dos recursos, à fome e, por fim, a conflitos internos e ao declínio da sociedade Rapa Nui. A lição aqui é clara. A sustentabilidade ambiental é intrinsecamente ligada à longevidade de uma civilização. Por fim, as migrações forçadas, sejam elas causadas por desastres naturais, guerras ou perseguição, podem dispersar um povo, diluindo sua cultura e identidade até que ela se desvaneça na tapeçaria de outras sociedades. Um povo pode não desaparecer fisicamente, mas sua civilização, com suas características únicas, pode ser absorvida e assimilar-se, perdendo sua distinção. É crucial entender que o desaparecimento de uma civilização raramente é resultado de um único fator isolado. Na maioria dos casos, é uma teia complexa de eventos e condições interagindo e se amplificando mutuamente. Uma seca prolongada pode enfraquecer um império, tornando-o vulnerável a invasões. A superpopulação pode levar ao esgotamento de recursos, que, por sua vez, gera conflitos internos e facilita a propagação de doenças. Essas são apenas algumas das muitas peças que se encaixam no intrincado quebra-cabeça do colapso. Compreender essas causas subjacentes nos prepara para mergulhar nas histórias específicas. Agora que temos uma visão geral do porquê algumas civilizações se perdem, é hora de nos voltarmos para exemplos concretos que ilustram esses destinos. E começaremos nossa exploração nos mistérios e maravilhas do Novo Mundo, onde civilizações grandiosas floresceram e desapareceram, deixando para trás legados que ainda hoje nos desafiam. Nesta nossa jornada, acabamos de refletir sobre os fios complexos que se entrelaçam e se desfazem, levando ao esquecimento de grandes civilizações. Agora, do outro lado do oceano, nas vastas e misteriosas terras das Américas,
Civilizações floresceram e desapareceram, deixando legados que ainda hoje nos intrigam profundamente. Suas ruínas, muitas vezes engolidas pela selva densa ou escondidas sob as areias do deserto, são testemunhos silenciosos de uma grandeza perdida, ecos de saberes avançados e histórias inacabadas. Comecemos nossa imersão pelos mistérios do Novo Mundo com uma das mais fascinantes e enigmáticas, a civilização maia. Por séculos, os maias dominaram vastas regiões da Mesoamérica, desde o sul do México até a Guatemala, Belize e partes de El Salvador e Honduras. Eles não eram um império unificado, mas uma rede de cidades-estado independentes, cada uma com sua própria dinastia, mas todas ligadas por uma cultura, língua e cosmovisão compartilhadas. Suas cidades eram centros vibrantes de vida, com pirâmides imponentes que tocavam o céu, templos ornamentados e palácios complexos. O que mais impressiona na civilização maia é o seu conhecimento avançado, que parece desafiar o tempo. Eles desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica complexo, um dos poucos verdadeiros sistemas de escrita inventados nas Américas. Seus calendários eram de uma precisão espantosa. O Rab de 365 dias e o Tzolk'in de 260 dias, que se entrelaçavam em um ciclo de 52 anos, e a contagem longa que registrava o tempo em vastas escalas cosmológicas. Essa precisão era fruto de uma observação astronômica meticulosa, com observatórios integrados à arquitetura de suas cidades, permitindo-lhes prever eclipses, movimentos planetários e o ciclo das estações com uma acurácia impressionante. Sua matemática, baseada em um sistema vigesimal e a inovadora utilização do conceito de zero, era fundamental para esses cálculos. Contudo, por volta do século IX d.C., o que os arqueólogos chamam de colapso maia clássico se abateu sobre muitas das maiores e mais poderosas cidades do sul das Terras Baixas, como Tikal, Palenque e Copán. Essas metrópoles, outrora fervilhantes, foram gradualmente abandonadas. Os grandes projetos de construção cessaram. Os monumentos comemorativos deixaram de ser erguidos e as inscrições reais desapareceram. A população diminuiu drasticamente e a selva começou a reclamar o que era seu. As razões para esse colapso permanecem um dos maiores enigmas da arqueologia. Nenhuma teoria única parece explicar o fenômeno em sua totalidade, e é provável que uma combinação de fatores tenha contribuído para o seu fim. Evidências arqueológicas e paleoclimáticas apontam para severas e prolongadas secas que teriam devastado as colheitas e esgotado os recursos hídricos. A intensificação da agricultura para sustentar uma população crescente pode ter levado ao desmatamento e à degradação ambiental, tornando a terra menos produtiva e mais vulnerável às secas. A competição por recursos, por sua vez, pode ter exacerbado conflitos entre as cidades-estado, resultando em guerras destrutivas. Instabilidade política, revoltas internas e a falha dos sistemas de liderança em lidar com essas crises também são consideradas. O que é certo é que o declínio maia não foi um evento único e abrupto, mas um processo complexo e multifacetado, um lembrete vívido da fragilidade até mesmo das mais sofisticadas civilizações. Embora a civilização maia das Terras Baixas do Sul tenha declinado, os maias não desapareceram completamente. Muitos de seus descendentes ainda vivem na Mesoamérica, mantendo viva parte de sua cultura e língua. Deixando as selvas maias para trás, viajamos para o árido deserto costeiro do Peru, lar de outro mistério monumental, as linhas de Nazca. Estendendo-se por mais de 450 quilômetros quadrados na planície de Nazca, essas figuras colossais, geoglifos, foram criadas pela cultura Nazca entre 200 a.C. e 600 a.C.,
vistas do solo, parecem apenas riscos aleatórios na paisagem, mas quando observadas de uma altitude, sua verdadeira escala e complexidade se revelam. Imagens de animais como beija-flores, macacos, lagartos, pelicanos e aranhas, além de figuras humanoides e intrincados padrões geométricos, incluindo triângulos espirais e linhas retas que se estendem por quilômetros. A engenhosidade por trás da criação dessas linhas é notável. Os Nazca removeram as pedras escuras da superfície do deserto, expondo o solo mais claro e rico em gesso por baixo. A precisão de algumas das figuras, que mantém proporções perfeitas, apesar de seu tamanho gigantesco, sugere um conhecimento avançado de geometria e planejamento. A questão que permanece é: quem as fez? E, mais importante, por quê? As teorias são tão vastas quanto as próprias linhas. Alguns acreditam que era um calendário astronômico gigante, marcando solstícios, equinócios e os movimentos de corpos celestes para auxiliar na agricultura. Outros sugerem que eram caminhos rituais ou processionais, usados em cerimônias religiosas ligadas à água e à fertilidade, elementos cruciais em uma região tão árida. Há quem defenda que serviam como um sistema de comunicação com divindades, um tipo de oferenda em grande escala visível do céu, ou mesmo que indicavam fontes de águas subterrâneas. Ausência de assentamentos. Nazca próximos e de qualquer menção escrita sobre as linhas apenas aprofunda o mistério, transformando-as em um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Nossa jornada nos leva agora para as densas e inexploradas florestas de La Mosquitia, em Honduras, um lugar onde a lenda e a realidade se fundem na busca pela mítica Cidade Branca, ou Cidade do Deus Macaco. Por séculos, contos de uma civilização perdida, de uma cidade fabulosamente rica e cheia de tesouros, circulavam entre exploradores e povos indígenas. A lenda falava de uma cidade de pedra, com estátuas de macacos e templos grandiosos, que fora subitamente abandonada. Muitos buscaram essa cidade, mas a selva implacável e as doenças tropicais sempre os impediram. Foi somente no século XXI que a tecnologia moderna começou a desvendar o véu sobre essa lenda. Em 2012, uma equipe de exploradores e arqueólogos, utilizando a tecnologia LIDAR, Light Detection and Ranging, que permite mapear o terreno sob a densa cobertura florestal, revelou a presença de vastas estruturas ocultas. Em 2015, uma expedição terrestre confirmou as descobertas do LIDAR, encontrando não apenas vestígios de uma cidade, mas um complexo sistema de praças, montes, pirâmides e até mesmo um campo de jogos. O que mais impressionou foi a grande quantidade de artefatos de pedra encontrados intactos no local, incluindo um cachimbo cerimonial com a imagem de um abutre e dezenas de peças esculpidas, como efígies de jaguares e figuras humanas estilizadas. Essa descoberta não se tratava de uma cidade maia, mas sim de uma civilização pré-colombiana, até então pouco compreendida, que habitou a região entre 1000 e 1400 d.C. A Cidade Branca, ou o que resta dela, oferece um vislumbre de uma sociedade complexa, com sua própria arquitetura, arte e crenças. O mistério de seu desaparecimento também é profundo. Uma das teorias mais aceitas sugere que a população da Cidade Branca foi dizimada por doenças infecciosas. Evidências de doenças transmitidas por animais, como a leishmaniose, foram encontradas nos restos dos artefatos. É possível que essas doenças ou até mesmo patógenos trazidos pelos primeiros contatos europeus, mesmo que indiretos, tenham devastado a população antes mesmo que os conquistadores chegassem à região, forçando o abandono da cidade e permitindo que a natureza a engolisse novamente, preservando seus segredos por séculos.
Esses exemplos das Américas, o colapso maia, as linhas de Nazca e a mística Cidade Branca, nos lembram que o Novo Mundo também guarda suas próprias histórias de grandeza e mistério. São civilizações que, com seu engenho e sua capacidade de adaptação, deixaram marcas indeléveis na paisagem e no tempo, desafiando nossa compreensão sobre a trajetória humana. E assim, enquanto exploramos as profundezas das florestas e os desertos dessas terras, somos convidados a expandir nossa visão para além do Atlântico. Pois há ainda muitos outros ecos do passado a serem ouvidos, muitos outros enigmas a serem desvendados em outras partes do nosso vasto e antigo planeta. Enquanto as Américas guardam seus próprios segredos sob véus de florestas e desertos, nossa jornada nos leva agora a terras ancestrais, onde mitos e descobertas arqueológicas se entrelaçam, revelando a grandiosidade de povos que, por muito tempo, foram esquecidos. Deixamos para trás os enigmas do Novo Mundo para contemplar as maravilhas e os mistérios do Velho Mundo e além, onde a própria definição de perdido ganha novas camadas. Começamos nossa exploração no sul da Ásia, às margens do rio Indo, onde há mais de 4 milênios floresceu uma das mais notáveis e enigmáticas civilizações antigas, a civilização do Vale do Indo. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa são testemunhos de um planejamento urbano que rivaliza e, por vezes, supera o de muitas metrópoles modernas. Imagine ruas em grade, meticulosamente planejadas, casas de tijolos cozidos com sistemas de drenagem e esgoto que eram uma maravilha de engenharia para a época. Cada casa tinha seu próprio banheiro e acesso a um sistema de saneamento público avançado, algo que só seria replicado em larga escala na Europa muitos milênios depois. Essas cidades não eram apenas grandes, elas eram incrivelmente sofisticadas. Mohenjo-Daro, por exemplo, possuía um grande banho público, uma estrutura impressionante que talvez tivesse propósitos rituais ou comunitários. Havia celeiros gigantescos para a armazenagem de grãos, indicando uma economia agrícola robusta e uma administração centralizada. Mas, apesar de toda essa organização e prosperidade, a civilização do Vale do Indo permanece envolta em mistério. Sua escrita, conhecida como Escrita do Indo, ainda não foi decifrada. Isso significa que a voz de seus povos, suas histórias, suas crenças e seus reis permanecem silenciosas para nós. Não há registros de grandes batalhas ou conquistas, sugerindo uma sociedade relativamente pacífica. Por volta de 1900 a.C., essa civilização começou a declinar, e suas grandes cidades foram abandonadas. As razões para esse colapso são debatidas. Mudanças climáticas, como secas prolongadas que afetaram o rio Indo, desvio do curso do rio, ou talvez alguma forma de desorganização social interna. Seja qual for a causa, o legado de seu planejamento urbano e sua engenharia continua a nos assombrar, lembrando-nos de uma era de avanço que precedeu em muito o que costumamos considerar o berço da civilização ocidental. Movendo-nos para o sul, para as vastas savanas da África Austral, encontramos outro enigma monumental, o Grande Zimbábue. Este complexo de ruínas de pedra, que deu nome ao país moderno, foi a capital de um poderoso reino africano que floresceu entre os séculos XI e XV. O que mais impressiona são suas estruturas de pedra seca, erguidas sem o uso de argamassa, com paredes de até 11 metros de altura e 5 metros de espessura. A mais famosa dessas estruturas é a Grande Muralha, um círculo elíptico que cercava o recinto real, e a Torre Cônica, cuja função ainda é um mistério. O Grande Zimbábue era um centro de comércio vibrante, conectando as minas de ouro do interior africano com as rotas comerciais da costa do Oceano Índico, negociando com povos da China, Índia e Oriente Médio.
Sua sofisticação arquitetônica e a riqueza de seus artefatos desenterrados, como as famosas aves de Zimbábue, desmentem as antigas narrativas coloniais que por muito tempo se recusaram a acreditar que um povo africano pudesse ter construído algo tão grandioso. Atribuíam sua construção a povos fenícios, árabes ou até mesmo a uma raça perdida, ignorando a evidência esmagadora de uma civilização indígena complexa. O declínio do Grande Zimbábue, por volta do século XV, é atribuído a uma combinação de fatores: esgotamento de recursos naturais, mudanças nas rotas comerciais e migrações populacionais em busca de novas terras férteis. Suas imponentes muralhas, hoje silenciosas, ainda ecoam a história de um império africano que desafiava as concepções eurocêntricas da história. E, é claro, não podemos falar de lendas e vestígios sem mencionar a mais famosa de todas as cidades perdidas: Atlântida. Diferente das civilizações do Vale do Indo ou do Grande Zimbábue, Atlântida é, antes de tudo, uma lenda. Sua história foi contada pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, descrevendo uma poderosa e avançada civilização insular que existiu há cerca de 9.000 anos antes de seu tempo e que foi engolida pelo mar em um único dia e noite de infortúnio. A narrativa de Platão detalha uma sociedade de grande riqueza, sabedoria e poder militar, com avanços tecnológicos e uma organização social complexa, mas que sucumbiu à sua própria ambição e ganância, sendo punida pelos deuses com a destruição. Desde a antiguidade, a lenda de Atlântida tem fascinado a humanidade, inspirando incontáveis buscas, teorias e especulações. Muitos acreditam que Platão criou a história como uma alegoria filosófica para ilustrar seus ideais de governo e a decadência moral. No entanto, outros argumentam que a lenda pode ter uma base em eventos reais. A teoria mais popular e bem fundamentada liga Atlântida à erupção vulcânica de Thera, atual Santorini, na Grécia, por volta de 1600 a.C., que devastou a civilização minoica, uma cultura avançada da Idade do Bronze com base na ilha de Creta e outras ilhas do Mar Egeu. Embora as datas e a localização geográfica não se encaixem perfeitamente com a descrição de Platão, a ideia de uma civilização insular destruída por um cataclismo natural ressoa fortemente. Outras teorias apontam para locais tão diversos quanto as Bahamas, com suas enigmáticas Bimini Road, a Antártida, o Triângulo das Bermudas ou até mesmo cidades submersas na costa espanhola. A busca por Atlântida, mesmo que muitas vezes infrutífera, demonstra o poder duradouro do mito e nossa esperança de que, por trás de cada lenda, possa haver um grão de verdade esperando ser descoberto, um testemunho de uma grandiosidade que o mar reivindicou. Além desses exemplos mais conhecidos, o Velho Mundo e suas extensões guardam muitos outros sussurros de civilizações que se ergueram e caíram. Pensemos nos Garamantes, um reino poderoso que floresceu no deserto do Saara, no que é hoje a Líbia, entre 500 a.C. e 700 a.C. Eles eram mestres na agricultura do deserto, construindo complexos sistemas de irrigação subterrâneos chamados Fogara, para extrair água de aquíferos profundos. Suas cidades, como Garama, eram vibrantes centros comerciais, ligando o Mediterrâneo à África subsaariana. Seu declínio está ligado à sobreexploração dos recursos hídricos e a mudanças climáticas que tornaram a vida no deserto insustentável, deixando para trás apenas as ruínas de suas fortalezas e os vestígios de seus canais de água. Cada uma dessas histórias, seja a do planejamento urbano, da civilização do Indo, a engenharia monumental do Grande Zimbábue, a lenda sedutora de Atlântida ou o engenho agrícola dos Garamantes, nos confronta com uma pergunta fundamental: o que essas sociedades sabiam?
Que tecnologias e conhecimentos possuíam que lhes permitiram atingir tamanha sofisticação e que se perderam para a história? É essa a questão que nos guiará em nosso próximo capítulo, onde desvendaremos o conhecimento e as tecnologias surpreendentes que muitas dessas civilizações perdidas parecem ter dominado, desafiando nossa própria compreensão do progresso humano. Vimos como civilizações inteiras podem desaparecer, engolidas pela natureza, pela guerra ou pelo tempo. Mas, além de suas ruínas imponentes e das histórias de seus colapsos, o que mais essas sociedades levaram consigo para as profundezas do esquecimento? Que segredos de sabedoria, de engenharia e de compreensão do mundo permaneceram ocultos por milênios, desafiando nossa própria noção de progresso? É essa a questão que nos guia agora, enquanto mergulhamos no vasto oceano do conhecimento perdido. Muitas dessas civilizações, que hoje chamamos de perdidas, atingiram picos de sofisticação tecnológica e científica que ainda hoje nos deixam perplexos. Pense na engenharia e na arquitetura. Como os antigos egípcios ergueram as pirâmides de Gizé com tamanha precisão, alinhando-as com as estrelas e construindo estruturas que resistem a milênios. A perfeição de seus blocos de pedra, alguns pesando toneladas, encaixados sem argamassa, é um testemunho de uma maestria que ainda não compreendemos totalmente. E não se trata apenas do Egito. Em Teotihuacan, no México, a Pirâmide do Sol, construída por uma civilização ainda misteriosa, exibe uma escala monumental e alinhamentos astronômicos que sugerem um profundo conhecimento de geometria e cosmos. Os construtores de Machu Picchu, no coração dos Andes, esculpiram uma cidade inteira nas montanhas, com terraços perfeitamente adaptados ao terreno íngreme e edifícios de pedra que se encaixam tão precisamente que nem uma lâmina de barbear pode passar entre eles, tudo isso sem o uso de argamassa e em uma região de alta atividade sísmica. Como eles transportaram e moldaram essas pedras maciças? As teorias variam desde o uso engenhoso de rampas e alavancas até técnicas de amolecimento de pedra que permanecem no reino da especulação. A civilização do Vale do Indo, que mencionamos anteriormente com Harappa e Mohenjo-Daro, é outro exemplo notável de engenharia avançada. Suas cidades eram planejadas com uma rede de ruas em grade, sistemas de drenagem e esgoto que superavam muitos dos desenvolvidos na Europa séculos depois. Cada casa tinha acesso à água e a um sistema de descarte de resíduos, algo impensável para a época. Isso demonstra não apenas um conhecimento de hidráulica, mas também uma organização social e um pensamento cívico extremamente avançados. O grande Zimbábue, com suas imponentes muralhas de pedra seca, construídas sem argamassa e com uma precisão que desafia a erosão do tempo, também revela um domínio da alvenaria que poucas culturas alcançaram. A complexidade dessas estruturas, a forma como se integram à paisagem e a durabilidade de sua construção, apontam para um conhecimento técnico que foi, em grande parte, esquecido. Além da engenharia, o domínio da astronomia e da matemática era surpreendente. Os maias, por exemplo, desenvolveram um calendário tão preciso quanto o nosso, com cálculos para o ciclo solar e lunar que se estendiam por milhares de anos. Suas observações astronômicas eram tão sofisticadas que eles podiam prever eclipses e os movimentos de planetas com notável exatidão. Tudo isso sem telescópios. Seus sistemas numéricos, incluindo o conceito de zero, eram complexos e eficazes, permitindo-lhes realizar cálculos intrincados para a construção de templos, a medição do tempo e a organização social. Em outros cantos do mundo, os babilônios, cujos registros foram em grande parte perdidos, são creditados com avanços significativos na matemática, incluindo o sistema sexagesimal, que ainda usamos para medir o tempo e os ângulos. Suas tábuas cuneiformes revelam um entendimento precoce
de conceitos algébricos e geométricos. Os egípcios, por sua vez, aplicaram seus conhecimentos matemáticos e astronômicos não apenas na construção de pirâmides, mas também no planejamento de suas cidades e na delimitação de terras após as inundações do Nilo. A sabedoria dessas civilizações se estendia também a práticas agrícolas sustentáveis e a uma medicina que, embora rudimentar pelos padrões modernos, demonstrava um profundo conhecimento do corpo humano e das propriedades da natureza. No Império Inca, as técnicas agrícolas eram uma obra-prima de adaptação e sustentabilidade. Os vastos sistemas de terraços agrícolas, como os de Morai, não eram apenas para cultivar alimentos em encostas íngremes. Eles funcionavam como laboratórios agrícolas, criando microclimas em diferentes níveis para testar e adaptar culturas a diversas condições. Isso permitiu aos incas cultivar uma variedade impressionante de alimentos e alimentar uma vasta população em um terreno desafiador. Os astecas, por sua vez, desenvolveram as chinampas, ilhas artificiais flutuantes nos lagos que eram incrivelmente produtivas e sustentáveis, permitindo-lhes alimentar Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo na época. Na medicina, evidências arqueológicas sugerem práticas surpreendentemente avançadas. A trepanação, a perfuração do crânio para tratar condições como lesões cerebrais ou dores de cabeça severas, era realizada com uma taxa de sucesso notável em várias culturas antigas, incluindo os incas e outras civilizações pré-colombianas. Isso indica um conhecimento profundo de anatomia e cirurgia, que desafia as expectativas para a época. Muitas dessas culturas também possuíam um vasto conhecimento de ervas medicinais e de tratamentos naturais, transmitidos oralmente de geração em geração. A medicina egípcia antiga, por exemplo, é bem documentada em papiros como o de Ebers, que descreve centenas de remédios e procedimentos para uma variedade de doenças, desde fraturas ósseas até problemas dentários e infecções. Embora parte desse conhecimento possa ter sido redescoberta ao longo do tempo, muito se perdeu para sempre. A grande tragédia dessas civilizações perdidas não é apenas a perda de suas cidades ou de seus povos, mas a incomensurável perda de conhecimento. Por que esses saberes se perderam? A transmissão do conhecimento é um processo frágil. Muitas culturas dependiam fortemente da tradição oral, onde as histórias, os ensinamentos e as técnicas eram passados de boca em boca. Um desastre natural, uma guerra, uma doença que dizimasse uma geração de anciãos, poderia apagar séculos de sabedoria em um piscar de olhos. A conquista e a assimilação cultural também desempenharam um papel devastador. Quando uma civilização mais poderosa subjugava a outra, frequentemente havia uma supressão deliberada da cultura e do conhecimento dos vencidos. Os códices maias, por exemplo, foram queimados em grande parte pelos conquistadores espanhóis, que os consideravam obras demoníacas, perdendo-se assim uma riqueza inestimável de informações sobre sua história, astronomia e religião. A famosa Biblioteca de Alexandria, um farol de conhecimento no mundo antigo, sofreu repetidas destruições, culminando na perda de incontáveis pergaminhos e obras que poderiam ter acelerado o progresso humano em séculos. A fragilidade dos registros escritos também é um fator. Material como papiro, madeira ou até mesmo algumas formas de pedra são suscetíveis à degradação pelo tempo, pela umidade, pelo fogo ou por terremotos. O esquecimento pode ser um processo gradual, onde uma língua deixa de ser falada, seus escritos se tornam indecifráveis e as gerações seguintes perdem a chave para desvendar os segredos de seus antepassados. Imagine o que teria acontecido se a pedra de Roseta nunca tivesse sido encontrada e os hieróglifos egípcios
permanecessem um mistério indecifrável. Milhares de anos de história e conhecimento estariam para sempre selados. Assim, o que nos resta são fragmentos, sussurros de uma sabedoria esquecida. Esses vestígios nos lembram que a história do conhecimento humano não é uma linha reta de progresso ininterrupto, mas sim um caminho sinuoso, pontuado por avanços brilhantes e perdas trágicas. Cada ruína que visitamos, cada artefato que desenterramos, é um lembrete da profundidade do que foi e da imensidão do que ainda permanece oculto. E é exatamente essa busca por desvendar o que se perdeu que impulsiona os detetives do passado, os arqueólogos e historiadores, em sua incansável missão de juntar as peças desse quebra-cabeça cósmico. Eles são os guardiões das chaves que podem, talvez um dia, abrir mais portas para o conhecimento perdido, revelando os segredos que o tempo e a própria humanidade tentaram esconder. Tendo mergulhado nas maravilhas do conhecimento e das tecnologias que essas civilizações esquecidas detinham, das engenharias monumentais à sofisticada compreensão do cosmos, surge uma questão fundamental. Como é que, em meio a selvas densas, desertos inóspitos ou sob as águas do tempo, conseguimos desvendar os mistérios de povos que viveram há milhares de anos? É aqui que a figura do arqueólogo emerge, não apenas como um historiador, mas como um verdadeiro detetive do passado, munido de paciência, perspicácia e, cada vez mais, de ferramentas de ponta. A busca por uma civilização perdida muitas vezes começa com sussurros, lendas antigas, relatos de exploradores do passado ou até mesmo descobertas acidentais por camponeses. Mas a verdadeira jornada de localização é um processo metódico. Antigamente, dependia muito da sorte e da observação atenta. Uma mudança sutil na vegetação, uma formação rochosa incomum ou a presença de fragmentos de cerâmica na superfície poderiam indicar a presença de ruínas soterradas. O conhecimento das tradições locais, as histórias transmitidas de geração em geração, são também um tesouro inestimável, guiando os pesquisadores a locais que a natureza já havia reivindicado. A partir dessas pistas, os arqueólogos traçam mapas, realizam prospecções de superfície e, por vezes, usam métodos geofísicos como o radar de penetração no solo, GPR, para ver o que está debaixo da terra sem sequer cavar. Uma vez que um local promissor é identificado, começa a fase mais icônica da arqueologia, a escavação. Longe da imagem romântica do aventureiro que encontra tesouros em um piscar de olhos, a escavação é um trabalho meticuloso, lento e exaustivo. Cada camada de terra é removida com cuidado cirúrgico, muitas vezes com pincéis e espátulas, revelando os estratos do tempo. Cada artefato, por menor que seja um caco de cerâmica ou um fragmento de osso, é cuidadosamente documentado, fotografado e sua posição exata registrada em coordenadas tridimensionais. Isso porque o contexto é tudo. Um objeto isolado pode ser interessante, mas sua relação com outros objetos, com as estruturas e com a camada de solo onde foi encontrado, é o que realmente conta a história. É como montar um gigantesco quebra-cabeça tridimensional, onde muitas peças estão faltando, e as que existem são muitas vezes indistinguíveis da paisagem circundante. No século XXI, a arqueologia passou por uma revolução tecnológica que transformou a forma como essas civilizações são localizadas e estudadas. Ferramentas como o LIDAR, Light Detection and Ranging, são verdadeiros game changers. Voando sobre densas florestas em aviões ou drones, o LIDAR emite milhões de pulsos de laser que atravessam a folhagem e mapeiam o terreno abaixo com uma precisão incrível. Isso permite que os arqueólogos vejam as elevações e depressões da paisagem,
revelando terraços agrícolas, pirâmides, estradas e cidades inteiras que estavam ocultas sob a vegetação há séculos. Foi assim que centenas de novas estruturas maias foram identificadas na Guatemala, reescrevendo nossa compreensão da extensão e densidade populacional dessa civilização. Além do lidar, drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores multiespectrais fornecem vistas aéreas detalhadas, auxiliando no planejamento de escavações e na identificação de anomalias no terreno. A fotogrametria, que usa múltiplas imagens para criar modelos 3D de alta precisão, permite que os arqueólogos documentem sítios e artefatos de forma abrangente, preservando digitalmente o que é muitas vezes frágil e transitório. Essas tecnologias não apenas aceleram o processo de descoberta, mas também tornam a arqueologia menos destrutiva, permitindo que os pesquisadores foquem suas escavações em áreas de maior potencial. No entanto, a descoberta é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio reside na interpretação dos vestígios. Fragmentos de cerâmica, ruínas de edifícios, ossos e ferramentas são como palavras soltas de um livro antigo. O arqueólogo precisa ser um linguista cultural, um historiador e um antropólogo, tentando juntar essas palavras para reconstruir sentenças, parágrafos e, finalmente, a narrativa completa de uma sociedade. Isso envolve datar os achados usando métodos como o carbono 14, analisar a dieta através de restos de comida, entender a estrutura social por meio da arquitetura e dos enterros, e decifrar a escrita, quando ela existe. A ausência de registros escritos é um obstáculo significativo, como no caso da civilização do Vale do Indo, onde a escrita ainda não foi decifrada, deixando muitos aspectos de sua cultura um mistério. Além disso, a interpretação é um campo fértil para debates. Diferentes arqueólogos podem olhar para os mesmos dados e chegar a conclusões distintas, baseadas em suas próprias perspectivas e na evidência limitada. A história de uma civilização perdida é, em muitos aspectos, uma narrativa em constante construção, revisada e aprimorada à medida que novas descobertas surgem e novas tecnologias de análise se desenvolvem. Finalmente, há a questão da ética da exploração e a importância da preservação do patrimônio. A arqueologia não é apenas sobre desenterrar o passado, mas também sobre protegê-lo para o futuro. Sítios arqueológicos são frágeis e vulneráveis ao saque, à urbanização e às mudanças climáticas. O comércio ilegal de artefatos é uma ameaça constante, roubando peças de seu contexto histórico e, com isso, uma parte irrecuperável da história. Os arqueólogos têm a responsabilidade de trabalhar em colaboração com as comunidades locais, respeitando suas tradições e garantindo que os benefícios das descobertas sejam compartilhados. A preservação in situ, ou seja, no local original, é sempre preferível à remoção de artefatos, pois mantém o contexto e a integridade do sítio. A restauração e a conservação cuidadosas são essenciais para garantir que esses tesouros do passado sobrevivam para as gerações futuras. Esses detetives do passado, com sua dedicação e as ferramentas cada vez mais sofisticadas, continuam a abrir janelas para mundos que julgávamos perdidos para sempre. E ao fazerem isso, eles não apenas preenchem lacunas em nosso conhecimento, mas também nos convidam a uma reflexão profunda sobre o que essas civilizações esquecidas podem nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o futuro da nossa própria existência. Pois ao contemplar o surgimento e o declínio desses povos, somos levados a extrair valiosas lições sobre a fragilidade das civilizações, a resiliência humana e a importância de valorizar e aprender com as histórias que o tempo tentou apagar.
Com cada artefato desenterrado, cada linha decifrada e cada ruína cuidadosamente analisada, a arqueologia não apenas reconstrói o passado, mas também nos oferece um espelho. E nesse espelho, ao final desta jornada pelas sombras do tempo, surge uma pergunta fundamental que ecoa através das eras. O que podemos, de fato, aprender com esses povos que, outrora grandiosos, hoje são apenas ecos de um passado distante? A primeira e talvez mais pungente lição que as civilizações perdidas nos oferecem é a da fragilidade intrínseca de qualquer sociedade humana, por mais avançada ou poderosa que ela possa parecer. Impérios que se estendiam por vastos territórios, com sistemas sociais complexos e conhecimentos sofisticados, sucumbiram. Seja pela fúria de desastres naturais, imprevisíveis, pela exaustão de recursos esgotados por uma população crescente, por invasões implacáveis, ou pela corrosão interna de conflitos sociais e políticos, o destino final para muitas dessas culturas foi o esquecimento. A história é um cemitério de impérios e cada tumba silenciosa nos lembra que a permanência é uma ilusão e que mesmo as mais grandiosas criações humanas estão sujeitas à impermanência do tempo e às forças incontroláveis da natureza e da própria humanidade. No entanto, em meio a essa fragilidade, reside também uma poderosa mensagem de resiliência humana. Mesmo após colapsos catastróficos, a vida não cessou. Os sobreviventes se adaptaram, migraram, se reorganizaram e muitas vezes deram origem a novas culturas, absorvendo fragmentos do passado e tecendo-os em novas tapeçarias sociais. As cinzas de uma civilização se tornaram o solo fértil para a próxima, provando que, embora as estruturas possam ruir, o espírito humano de inovação, adaptação e sobrevivência persiste. As histórias dessas civilizações também são repositórios de lições cruciais sobre sustentabilidade, adaptação e convivência. O declínio dos maias, por exemplo, é frequentemente associado a períodos prolongados de seca e a uma possível superpopulação que esgotou os recursos florestais e hídricos, demonstrando as consequências catastróficas de uma relação desequilibrada com o meio ambiente. Da mesma forma, a civilização do Vale do Indo, com suas cidades planejadas e avançados sistemas de saneamento, sugere uma sociedade que compreendia a importância da gestão de recursos hídricos e do urbanismo sustentável, embora seu desaparecimento ainda seja um enigma. A incapacidade de certas sociedades de se adaptar às mudanças climáticas ou de gerir seus recursos de forma prudente servem como advertências sombrias para o nosso próprio tempo. Em contraste, a longevidade de algumas culturas, mesmo em ambientes desafiadores, fala da sabedoria em conviver com a natureza, respeitando seus ciclos e limites. A convivência, ou a falta dela, também é um tema recorrente. Guerras e conflitos internos foram catalisadores para a queda de muitos impérios, enquanto períodos de paz e intercâmbio cultural frequentemente marcavam o auge da prosperidade. A forma como essas sociedades lidaram com a diversidade, o poder e os recursos naturais ecoa em nossos dilemas contemporâneos, oferecendo estudos de caso valiosos sobre o sucesso e o fracasso coletivo. É por essas razões que a importância de valorizar e aprender com a história se torna tão evidente. Cada ruína desenterrada, cada texto decifrado é um testemunho silencioso que nos fala sobre as escolhas que foram feitas, as inovações que foram alcançadas e os erros que foram cometidos. A história não é apenas um registro do passado, é um manual de instruções, um compêndio de ensinamentos para o presente e um guia para o futuro. Ao estudar as civilizações perdidas, não estamos apenas satisfazendo nossa curiosidade sobre o que foi,
mas sim buscando compreender as forças que moldam as sociedades, os padrões que se repetem e as variáveis que levam ao florescimento ou ao declínio. A história nos oferece a perspectiva necessária para reconhecer a efemeridade de nossas próprias conquistas e a urgência de agir com sabedoria, tanto em relação ao nosso planeta quanto em relação uns aos outros. Preservar essas histórias e continuar a busca por mais conhecimento é um ato de humildade e de inteligência coletiva, garantindo que as vozes desses povos esquecidos possam continuar a nos guiar, mesmo que seus nomes tenham se perdido no tempo. E assim, chegamos ao convite final à reflexão, um convite que se estende para além do passado e se projeta diretamente para o nosso próprio futuro. As civilizações perdidas são um espelho que reflete nossa própria condição. Elas nos perguntam: estamos atentos aos sinais? Estamos aprendendo com os erros daqueles que nos precederam? Nossa sociedade, com toda a sua tecnologia e interconexão, é imune às mesmas forças que derrubaram impérios? A história não se repete exatamente, mas suas rimas são inegáveis. A superpopulação, o esgotamento de recursos, as mudanças climáticas, os conflitos sociais e a polarização política são desafios que enfrentamos hoje, assim como foram enfrentados pelas civilizações que agora jazem sob a areia e a selva. O legado silencioso desses povos é um poderoso lembrete de que nosso futuro não é garantido, mas é construído a cada escolha que fazemos no presente. É um apelo à responsabilidade, à sustentabilidade e à busca por soluções coletivas. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos reinos das civilizações perdidas, uma jornada que começou com a promessa de desvendar mistérios e curiosidades de povos esquecidos. Percorremos continentes, do véu do esquecimento que engoliu impérios, às enigmáticas cidades do Novo Mundo e aos vestígios lendários do Velho. Maravilhamo-nos com o conhecimento perdido e as tecnologias avançadas que desafiam nossa compreensão. E acompanhamos o trabalho incansável dos detetives do passado, que com sua paixão e ciência trazem à luz esses segredos milenares. As civilizações perdidas não são apenas capítulos isolados em livros de história, elas são partes intrínsecas da tapeçaria humana, lembretes vívidos da nossa capacidade de criar e da nossa vulnerabilidade. Elas nos ensinam sobre a fragilidade da existência e a resiliência do espírito humano, sobre a importância de viver em harmonia com nosso planeta e uns com os outros. Cada ruína, cada artefato, é uma voz silenciosa que nos convida a refletir sobre o nosso próprio caminho, sobre as escolhas que fazemos e o futuro que construímos. Que a curiosidade que nos trouxe até aqui continue a nos impulsionar. Que a admiração por esses feitos do passado nos inspire a valorizar nossa própria história e a buscar um futuro mais consciente e sustentável. As sombras do tempo guardam ainda muitos segredos, e a jornada da descoberta está longe de terminar. Se você se sentiu tão fascinado quanto nós por esses mistérios e curiosidades, convido você a se inscrever no canal para continuar explorando os recantos mais intrigantes da história e do conhecimento. Deixe seu comentário, compartilhe suas teorias e nos diga qual civilização perdida mais despertou sua imaginação. Juntos, continuaremos a desvendar os sussurros do passado que moldam o nosso presente. Obrigado por viajar conosco.